Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de BTRA11, vamos dar aquela olhada, ver o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses. Teve questão de fazenda que estava com problema ali e aí conseguiu resolver, né? Tá até tendo algumas movimentações nessa fazenda, a gente vai dar uma olhada nisso. Também teve resultado nesse mês acima do que ele distribuiu. Vamos dar aquela olhada e ver o que é que dá para esperar dele na questão das distribuições também. Aqui a gente tem um valor patrimonial 372, né? Vai dar R$ 110,70 por cota. Ele está sendo negociado nesse momento bem abaixo, né? Abaixo dos R$ 40, praticamente nas mínimas históricas do fundo. E aqui a gente já vê o P sobre VP, né? Bem amassado, né? A gente vê o gráfico de cotação pegando período, todo período, né? A gente vê o quanto caiu essa cota. 15 mil cotistas aproximadamente e contratos 100% atípicos. Também temos 6 ativos em carteira, né? Sendo que temos alguns ativos em problema. Teve uma das fazendas que teve uma resolução que a gente vai dar uma olhada também. Uma liquidez bem baixa, né? R$ 200 mil negociados por dia. A gente tem a liquidez mínima ali com pelo menos R$ 1 milhão negociados por dia, tá? Então, fundo com a liquidez baixa. Uma receita no último mês, né, no último relatório, de 47 centavos por cota, e tirando as despesas, ele fechou um resultado de 41. Ele distribuiu 30, né, manteve o patamar do que ele vinha distribuindo anteriormente, fez uma reserva de 11 centavos, então ele poderia até ter entregue mais, a gente vai entender um pouco mais sobre essas distribuições mais à frente, tá? E aqui a gente tem algumas imagens da fazenda que ele tinha, estava com problema, né? Foi resolvido esse problema depois de um tempo, e aí essa fazenda retornou para o fundo. Ele vendeu a metade dessa fazenda e a outra metade ele arrendou, tá? Ele até vendeu por R$ 44 milhões, né? Inclusive, vamos até dar uma olhada rápida aqui como ficou essa questão dessa negociação. A fazenda Tapurá por R$ 44 milhões, 44, quase 45, sendo um sinal de R$ 5 milhões e 4 parcelas anuais correspondente ao restante do valor, né? Aproximadamente aí R$ 39 milhões distribuídos em 4 parcelas a serem pagas de forma anual, né? Isso dá um ganho aproximadamente de R$ 1,09 por cota, isso, claro, levando em consideração todo o período, né, de 4 anos, ok? De recebimento dessas parcelas. Também aí, né, já vai falar, né, o fundo celebrou nessa data arrendamento da fazenda com valor de 14 sacos, né, a outra metade da fazenda foi já arrendada também, ok? E aqui a gente já vê o novo, digamos assim, produtor que está nessa fazenda, né, já fazendo algumas melhorias, né, algumas movimentações para preparar a terra para plantio, para cultivo, ok? Vai até citar investimentos realizados pela arrendatária na área arrendada e algumas fotos. Vamos dar uma olhada aqui na questão de rentabilidade, né? O BTRA vem caindo bem forte, né? Imagina aí para quem pegou lá no IPO, tá amargando um prejuízo de quase 60%, como a gente vê aqui, ó, entre 50% e 60%. Bem complicada a situação, ok? Comparando com o IFIX e com o CDI, aqui a gente tem questão de grãos, ele vai fazer um comentário macro, tá? Não é a respeito do fundo especificamente, ele vai dizer que, inclusive, no setor de grãos teve uma produção abaixo da safra anterior, no caso, 21,4 milhões a menos, né? No caso de toneladas. Falando mais especificamente, por exemplo, agora da soja, teve uma redução de quase 5%, o milho também teve uma redução, no caso de mais de 12%, né? Uma redução bem mais agressiva, tá? Na questão do algodão, teve um aumento de 15,1%, né? Um pouco na contramão do que foi com a soja e com o milho, ok? Ele vai também se falar sobre a inflação, registrou uma alta de 0,44, né? Digamos aí, no que foi o oposto lá em agosto, né, que foi deflação, foi menos 0,02, ele deu uma subida, os preços aí no geral, 0,44 apontado pelo IPCA. Inclusive, a expectativa do IPCA para o próximo anúncio, né, de ter valores próximos ao que foi nesse último mês, né, no caso de setembro. Então, vamos acompanhar, já saiu o IPCA 15 ali por volta de 0,5, aproximadamente isso. Então tem essa tendência, por exemplo, fundos atrelados à inflação, tem essa tendência nesse próximo anúncio, né, no fechamento desse mês, pegar o index de agosto, dar aquela caída, né, em fundos de papéis atrelados à IPCA, tem essa tendência de ter a redução, né, não que necessariamente isso vai acontecer. E já depois tem a tendência deles recuperarem essa distribuição devido a esse IPCA de setembro, né, que foi positivo, 0,44, e com essa projeção do IPCA de outubro também positiva, próximo a esses valores, não tem essa tendência dele dar uma reduzida e depois dar uma recuperada, mas a gente tem que acompanhar para ver, até porque não depende só disso, né, tem muitos outros fatores, tá? Mas enfim, vamos aqui voltar para o BTRA, a gente tem aqui a DRE, ele teve de resultado os 41 centavos, como a gente viu, okay? Distribuiu os 30, guardou 11 para usar de reserva, né? Tem a questão da fazenda Via Mancel, que foi vendida já há um tempo, né? Ele vem recebendo algumas parcelas, recebendo essas parcelas, tem essa parte vendida também dessa fazenda, ele recuperou aí que 50% foi vendida, a outra metade foi arrendada, então ele tem algumas receitas para entrar no fundo, então é possível que a gente veja esse rendimento subir nos próximos meses, né? Então,
fica essa expectativa aí de um aumento nessa distribuição. Lembrando que isso é só um chute, só um palpite, né? E a gente está tendo em vista essa questão desse novo arrendamento dessa área, tendo em vista essa questão desse valor dessas parcelas a receber dessa parte vendida, né? Já tem a questão do sinal de 5 milhões, tem as outras parcelas que vão receber de forma anual, então aí tem, não é já, digamos que totalmente o valor de uma vez, tá? Também tem a questão da parcela as parcelas, né, da fazenda via Mancel que ele vem já recebendo, né? Então tem ele parcelas para receber, vai ir para frente pro fundo, então vamos aguardar e ver se ele vai realmente subir, né? Se vai chegar a realmente subir esse valor, né? Mas a expectativa é até então positiva diante desses números, ok? Aqui sobre os ativos que as fazendas do fundo vêm cultivando, né? Milho e soja é o principal. Aqui a gente tem por contrato 100% atípicos, tudo atrelado à inflação. A gente tem aqui os prazos de vencimento média de 7 anos e os meses de reajuste maio e agosto. Aqui por tipo de ativo a gente vai ter os 6 ativos, sendo aqui na questão da receita imobiliária, a Rui Prado e o Grupo Rendes, somente eles dois vêm trazendo receita. Teve essa nova parte arrendada, talvez já no próximo relatório, quem sabe já apareça alguma coisa referente a esse arrendamento aqui, né? Ou como é que tá essa questão desse arrendamento, se é mensal, se é semestral. Era interessante até que ele pontuasse isso no relatório. A gente vai já olhar o detalhamento, vamos dar uma olhada nisso também, ver se a gente tem. Aliás, já tá aqui, né? O detalhamento. Temos aqui um cap rate médio de 12,1. Aqui tá o Grupo Rendes e a Rui Prado. Esse aqui é a via Mancel que ele vem recebendo algumas parcelas. Essas duas estão em disputa judicial, né? Tem que aguardar todo o processo para ver como é que vai ficar isso aqui, ok? E essa daqui foi aquele retomou, no caso, e aí foi vendido metade e arrendado metade, né? Seria até interessante já ter aqui a questão desses arrendamentos, né? Talvez no próximo relatório, quem sabe, para a gente ter uma ideia do impacto disso na distribuição, né? Se já está nesse mês esse valor, né? Seria interessante tivesse um pouco mais sobre essas informações no relatório, né? Da entrada desse valor, dessa grana na DRE do fundo. Enfim, aqui a gente tem a questão de liquidez, 200 mil reais negociados por dia, né? Liquidez baixa, como a gente viu. Questão de rentabilidade vem negativa, né? Aqui, dependendo do período, vai tendo suas oscilações, mas no geral, bem, bem negativo mesmo, né? O que tem aqui menos agravante, esse aqui de menos 15%. Nos últimos 24 meses chega a quase 55% negativo. E aqui a gente finaliza o relatório. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, participa do grupo do Telegram da gente. O link do grupo do Telegram vai estar na descrição do vídeo. A gente tá sempre por lá trocando ideia sobre fundos imobiliários e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!